Antes de a gente começar, vamos fazer uma oração. Senhor Deus, nós agradecemos ao Senhor por esta noite. Nós agradecemos por esta oportunidade que está nos dando de estudarmos a Tua palavra. Perdoa os nossos pecados, nos purifica, nos santifica. E eu peço que o Senhor envie Teus santos anjos celestiais no lar de cada pessoa que está nessa transmissão, que está assistindo ou ouvindo. Peço que o Senhor nos dê a Tua bênção da Tua presença e peço que o Senhor nos livre de todo mal. Abra nossa mente e nosso coração, dá-nos entendimento a compreendermos a Tua palavra, dá-nos poder para colocá-la em prática, capacidade para ensinar outras pessoas e nos proporcione, Pai, oportunidade para ensinarmos muitas pessoas, Pai, e nos prepare para o tempo que estamos vivendo, para o fim dos dias e para viver eternamente contigo, Pai. É o que lhe rogamos em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Daniel capítulo 6, ele é um espelho de Daniel capítulo 3. Vamos entrar direto no texto. E depois eu vou fazer os comentários aqui pertinentes a Daniel capítulo 6. Vou ler o capítulo todo, rápido. É uma história narrativa, não tem muita figura de linguagem, não tem muitos símbolos proféticos. Aliás, não tem nenhum símbolo profético. Aqui é uma narrativa direta. Aconteceu como se lê. Tá? Sem mistério algum. Pareceu bem a Dario constituir sobre o reino as 120 sátrapas que estivessem por todo o reino, e sobre ele 3 presidentes, dos quais Daniel era um, aos quais estes sátrapas dessem conta para que o rei não sofresse dano. Então mesmo Daniel se distinguiu dentre destes presidentes e sátrapas, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava estabelecê-lo sobre todo o reino. Então os presidentes e os sátrapas procuravam ocasião para acusar a Daniel a respeito do reino, mas não puderam achá-la, nem culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum erro nem culpa. Disseram, pois, estes homens: nunca acharemos ocasião alguma para acusar a este Daniel, senão a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Então, estes presidentes e sátrapas foram juntos ao rei e lhe disseram: ó rei Dario, vive eternamente. Todos os presidentes do reino, os prefeitos e sátrapas, conselheiros e governadores concordaram em que o rei estabeleça um decreto e faça firme o interdito que todo homem que, por espaço de 30 dias, fizer petição a qualquer deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Agora, pois, ó rei, sanciona o interdito e assina a escritura para que não seja mudada segundo a lei dos medos e dos persas, que se não pode revogar. Por esta causa, o rei Dario assinou a escritura e o interdito. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e em cima no seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém, 3 vezes por dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Então, aqueles homens foram juntos e, tendo achado a Daniel a orar e a suplicar diante do seu Deus, se apresentaram ao rei e, a respeito do interdito real, lhe disseram: não assinaste um interdito que, por espaço de 30 dias, todo homem que fizesse petição a qualquer deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, fosse lançado na cova dos leões? Respondeu o rei e disse: esta palavra é certa, segundo a lei dos medos e dos persas, que se não pode revogar. Então responderam e disseram ao rei: esse Daniel, que é dos isolados de Judá, não faz caso de ti, ó rei, nem do interdito que assinaste. Antes, 3 vezes por dia faz sua oração. Tendo o rei ouvido estas coisas, ficou muito penalizado e determinou consigo mesmo livrar a Daniel. E até o pôr do sol se empenhou por salvá-lo. Então aqueles homens foram juntos ao rei e lhe disseram: sabe, ó rei, que é lei dos medos e dos persas que nenhum interdito ou decreto que o rei sancione se pode mudar. Então o rei ordenou que trouxessem a Daniel e o lançassem na cova dos leões. Disse o rei a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, que ele te livre. Foi trazida uma pedra e posta sobre a boca da cova. Selou-a o rei com o seu próprio anel e com o dos seus
grandes, para que nada se mudasse a respeito de Daniel. Então, o rei se dirigiu para o seu palácio, passou a noite em jejum e não deixou trazer à sua presença instrumentos de música, e fugiu dele o sono. Pela manhã, ao romper do dia, levantou-se o rei e foi com pressa à cova dos leões. Chegando-se ele à cova, chamou por Daniel com voz triste, e disse o rei a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso de que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Então Daniel falou ao rei: Ó rei, vive eternamente. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca aos leões, para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. Também contra ti, ó rei, não cometi delito algum. Então o rei se alegrou sobremaneira e mandou tirar a Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova, e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. Ordenou o rei, e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado a Daniel, e foram lançados na cova dos leões, eles, seus filhos e suas mulheres. E ainda não tinham chegado ao fundo da cova, e já os leões se apoderaram deles e lhes esmigalharam todos os ossos. Então o rei Dario escreveu aos povos, nações e homens de todas as línguas que habitam em toda a terra: paz vos seja multiplicada. Faço um decreto pelo qual, em todo o domínio do meu reino, os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e que permanece para sempre. O seu reino não será destruído e o seu domínio não terá fim. Ele livra e salva e faz sinais e maravilhas no céu e na terra. Foi ele quem livrou a Daniel do poder dos leões. Daniel, pois, prosperou no reinado de Dario e no reinado de Ciro, o persa. Ok. Então, capítulo aí com 28 versos, vamos comentar algumas coisas aqui, algumas informações. Portanto, o Império Medo-Persa, ele é um império que ele não é muito assim descrito na história no sentido Medo-Persa, tá? Porque no Império Persa você vai encontrar nos livros de história à vontade aí. O Império Medo-Persa, ele é mais detalhado na Bíblia do que nos livros de história, enfim. Dario, ele foi constituído como o rei de um pedaço de território grande, e a gente entende por esse relato aqui que o Império Persa, o Império Medo-Persa, ele foi um império onde tinha Ciro o Persa como imperador, e Dario, ele era um rei de um território. Assim como existiu o Império Romano e Herodes o Grande quando Jesus Cristo nasceu. Herodes era um rei ali da região da Judéia, mas tinha os imperadores, os Césares, né? Dessa mesma maneira acontecia aqui então esse regime administrativo. Uma vez que Dario estava ali administrando aquela região da Babilônia territorialmente, ele dividiu toda a região dele em 120 governadores, sátrapas, e também 3 presidentes. Então tinha 3 ministros dele ali, presidentes, e 120 governadores. O que acontece é que Daniel, já idoso aqui, viu? Bem idoso, quase batendo 90 anos de idade, ele foi escolhido para ser um dos presidentes, possivelmente por conta do modo como ele enfrentou Beltesazar, melhor dizendo, e na queda de Babilônia, ele negou ser o terceiro no reino, como Belsazar prometeu ali, porque era um reino já em final de vida, e possivelmente essa informação chegou aos ouvidos de Dario, a postura de Daniel ali, e ele então se tornou um homem de confiança. Com relação a Dario, tem documentos arqueológicos, só que não é usado o nome Dario, é usado o nome Gabiru. O nome Gabiru, ele aparece em vários documentos arqueológicos já descobertos. O cilindro de Ciro, ele descreve a queda da Babilônia e esse modo administrativo do início do Império Persa ali, tá? Nós estamos falando aí do ano 530 aproximadamente, só para você se situar. Ano 530 antes de Cristo. Então, Gabiru, nos documentos arqueológicos, Dario na Bíblia. Mas a Bíblia chama de Dario, vou chamá-lo de Dario. Então, Dario estabeleceu 120 governadores, sendo que ele era o governante da região da Babilônia, e o Ciro era o imperador do Império Medo-Persa. Por que você não acha muito nos livros de história essa nomenclatura Medo-Persa? Porque com o passar dos anos,
persas se uniram aos medos para derrotar Nabonido. Eles se uniram, dois povos, para derrubar a Babilônia. Aconteceu que depois de um tempo, os persas acabaram dominando os medos e acabaram eclipsando eles. Tirou eles da jogada e o Império Persa então tomou domínio. O Império Persa, se você não sabe, fica na região do Irã, que está em conflito agora com Israel. Eles são chamados de persas até hoje ali, viu? Quem mora, os iranianos. Um império grande, um império bonito. Não confundam com esse governo do terror ali que usurpou e escravizou o povo ali desde a década de 70 recentemente, tá? É um povo muito inteligente, com muita riqueza, infelizmente mergulhado aí há 54 anos na mão dos Ayatollahs ali, que está destruindo e empobrecendo o povo, como sempre. Esse pessoal que tem esse tipo de filosofia. E aí, então, Daniel, ele se destacou, a Bíblia deixa claro aqui, que Daniel se destacou dentre os 3 presidentes e dentre muito mais também aos sátrapas, os governadores. E isso fez com que viesse um ciúmes humano, e logicamente que Satanás estava por trás, se utilizando ali do poder, da sede pelo poder, para fazer o seu conflito pessoal contra Daniel. E esses homens, então, os governadores aí, ou seja, 122, se uniram contra um, e foram até Dario e falaram lá e colocaram na cabeça dele como se fosse um complô, que havia traidores ali no governo que era recente implantado. Então imagina, né, um império em estado de implementação. E aí vem informantes falando que havia traidores no meio do governo. E aí eles viraram e falaram, olha, vamos convencer Dario para fazer um decreto onde ninguém ore a não ser a Dario. E note que no verso 4 e 5 é interessante que diz assim: então os presidentes e os sátrapas procuravam ocasião para acusar a Daniel a respeito do reino, mas não puderam achá-la, nem culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum erro nem culpa. Disseram, pois, estes homens: nunca acharemos ocasião alguma para acusar a este Daniel, senão a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Verso 4 e 5, gente, ele nos traz uma carga de responsabilidade e você precisa entender uma coisa: você está sendo observado. Esse papo aí que as pessoas colocam que, olha, a vida é minha, eu cuido dela e vivo da maneira que eu quero, não. A vida não é tua, a sua vida ela é derivada de um originador, de um criador, que você não possui vida em si mesmo. Então, Deus te criou, começa por aí. Então, a vida não é tua, ela é derivada. Segundo ponto, eu cuido do meu próprio nariz, ninguém tem a ver com a minha vida. Não, tem sim. Você foi colocado para ser sal da terra e luz do mundo. Você foi colocado como exemplo e testemunho a todas as pessoas que entram em contato contigo. Então, a primeira pergunta que eu faço aqui nessa noite a você é: como é que está o seu testemunho? Como é que os vizinhos lhe enxergam? Como é que as pessoas às quais você interage, seja na sua rua, seja no seu condomínio, seja na empresa onde você trabalha, seja a sua família, como é que as pessoas te enxergam? Veja, o testemunho de Daniel era perfeito, tanto na questão religiosa quanto nas questões civis, materiais, tá? Tanto do reino de Deus quanto do reino desse mundo aqui. Daniel, ele era um homem completo. Note também aqui essa dicotomia que é feita hoje entre vida religiosa e vida secular, secularismo e religiosidade. Essa divisão, ela não existe. Existe na cabeça das pessoas, tal, mas para a Bíblia, essa divisão não existe, na verdade não deve nem existir. Então, não é o fato de você ser um religioso que durante a semana você vai colocar sua roupa secular e você vai virar uma outra personalidade e no final de semana, no momento de adoração, no dia de culto, você vai colocar roupa cristã e você então vai se portar de uma maneira específica lá. Você é um hipócrita se você está fazendo isso aí, e cuidado que você vai perder sua salvação.
Tem pessoas e em dias de rede social, né? Eu, como pastor, evito mexer em redes sociais, porque senão meu trabalho vai ficar dobrado, né? E também porque eu sou pastor. Deus não me chamou para ser detetive, ele me chamou para ser pastor. Mas uma vez ou outra, alguma pessoa, alguém vê e alguém comenta, né? É incrível pessoas. Primeira coisa, né? Um cristão que deixa suas redes sociais no modo privado é porque é complicado. Já começa a ter uma rachadura aí no cristianismo dele. Porque você, como eu disse, foi chamado para ser luz do mundo e sal da terra, para testemunha a todo povo, tribo, língua e nação. E se você deixa a sua rede social no privado, é porque você não está querendo testemunhar. Se você não está querendo testemunhar, é porque tem algum problema no seu testemunho. Se tem algum problema no seu testemunho, é que você precisa se converter. Então, veja, Daniel, ele era um exemplo, tanto em questões religiosas quanto em questões seculares. Volto a dizer aqui que essa divisão religiosidade e secularidade é só na nossa cabeça, porque Deus vai te julgar em quem você é, no seu dia a dia, não quem você é dentro da igreja, ou quando você está fazendo uma ação missionária, ou um ato de caridade. Não, Deus vai julgar você todo, completo, do nascimento até a morte, toda a sua vida tem um relato lá. Primeira coisa, então, que eu falo a você é que abandone a sua vida dupla. Se você tem uma vida dupla, abandone-a e viva uma vida integral para a honra e glória de Deus. Tá? Então, esse é o primeiro ponto. Dado a sede de poder e a inveja daquele que estava se destacando no testemunho, aconteceu então deles fazerem esse conluio entre eles e se utilizaram de astúcia, que nem a serpente, né, que é astuta, e falaram para o rei, colocaram na cabeça dele, que possivelmente estava acontecendo um complô e que para resolver esse complô seria bom o rei fazer um decreto para que as pessoas orassem a ele e não aos deuses, né? A gente coloca deuses no plural aqui porque o império, quando ele absorvia várias culturas e vários povos, havia uma gama de deuses aí, né? Mas o foco deles, logicamente, que para um pagão que adora imagem e escultura, que adora artista, que adora músico, que adora influencer, colocar uma oração para determinada pessoa não vai fazer muita diferença. Agora, para aquele que é fiel, adorador a Deus, vai fazer uma baita de uma diferença. E então, quando sai esse decreto, por influência desses governantes, Daniel toma uma postura. E qual é a postura dele? Daniel continua com o mesmo modo de vida, os mesmos hábitos que ele sempre carregou desde que ele saiu adolescente e desde que ele resolveu firmemente não se contaminar com as finas iguarias do rei da Babilônia e nem com a devassidão do seu vinho. Então, desde os 15 anos de idade lá, agora com aproximadamente 90 anos de idade, Daniel, como de costume, faz o que ele fazia. No verso 10, Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e em cima, no seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém, 3 vezes por dia se punha de joelhos e orava, dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Como costumava fazer. Era um hábito. Era um hábito. Agora, sabe o que eu acho mais interessante aqui, gente? Eu preciso fazer um link do porquê que está acontecendo isso com Daniel. E eu acho que isso aqui talvez até, como o pessoal diz por aí, o pulo do gato no capítulo, né? Será que era só a questão da inveja pelo poder? Bom, superficialmente, no rosto ali, superficialmente, sim. Era uma inveja por causa do destaque que ele estava tendo ali na administração do reino. Qual era o desejo do sátrapa? O desejo do sátrapa, dos 120, era um dia virar presidente. Tinha 3 presidentes. Esses presidentes já ficaram preocupados com a perda do poder, porque no capítulo diz que Dario estava, pelo destaque de Daniel, Dario estava pensando em colocá-lo como administrador geral, ou seja, ele ia quebrar a linha de comando ali, colocando Daniel como braço direito dele, aí os 2 presidentes iam virar vice-presidentes, vamos dizer assim, e depois os 120 governadores. Os presidentes não gostaram nada dessa história, de perder o poder, e aí eles acabaram convencendo os 120 governadores
a atacarem Daniel. Apesar da sede do poder, Satanás estava mirando uma outra coisa que a gente vai ver agora aqui, que é Daniel capítulo 9. Eu vou falar da introdução do capítulo 9, que é a parte histórica. Olha só o que diz aqui no capítulo 9. No primeiro ano de Dario, filho de Assuero, da linhagem dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus, no primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falara o Senhor ao profeta Jeremias, que haviam de durar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. Voltei o rosto ao Senhor Deus para o buscar com oração e súplicas, com jejum, pano de saco e cinza. Orei ao Senhor, meu Deus, confessei e disse: Ah, Senhor, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com os que te amam e guardam os teus mandamentos. Temos pecado e cometido iniquidades, procedemos perversamente e fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos. E não demos ouvidos aos teus servos, os profetas, que em teu nome falaram aos nossos reis, nossos príncipes, nossos pais, como também a todo o povo da terra. A ti, ó Senhor, pertence a justiça, mas a nós o corar de vergonha, como hoje se vê. Aos homens de Judá, os moradores de Jerusalém, todo Israel, quer os de perto, quer os de longe, em todas as terras por onde os tem lançado por causa das suas transgressões que cometeram contra ti. E aí ele vai então fazer uma oração que é a oração mais bonita da Bíblia, que é dos versos 4, eu li um trechinho, e vai até o verso 19. Agora, o que é interessante aqui? Veja que na introdução do capítulo 9, ele está colocando a mesma situação do capítulo 6. No primeiro ano de Dario, filho de Assuero, da linhagem dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus. No primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que os números de anos de que falara o Senhor ao profeta Jeremias, que haviam de durar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. Então, Daniel, eu não vou entrar aqui no detalhe por que ele foi estudar, revisitar os escritos de Jeremias. Ele fez uma revisitação ali nos ensinos de Jeremias, que era contemporâneo de Daniel, tá? E ele está citando Jeremias capítulo 29, verso 10. Eu vou ler para você entender o que está acontecendo aqui. Jeremias 29, verso 10, diz assim: Assim diz o Senhor, logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vós outros e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando a trazer-vos para este lugar. Agora eu vou ler os versos 11 até o 14. Então veja que no verso 10 há uma profecia dada pelo Senhor através de Jeremias, onde Israel iria ficar cativo sob o poder da Babilônia durante 70 anos. Chegou então o fim do Império Babilônico, já estava no primeiro ano do rei Dario, do Império Medo-Persa, e Daniel estava preocupado, porque ele falou assim, já chegou no primeiro ano, eu li a respeito da libertação, e a libertação ainda não aconteceu, e então ele se coloca na oração. Por quê? Porque nos versos 11 a 14 fala exatamente da necessidade da oração, onde Deus afirma assim: Eu é que sei que pensamentos têm a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, passareis a orar a mim e eu vos ouvirei. Então me invocareis, estou lendo de novo o verso 12, passareis a orar a mim e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar donde vos mandei para o exílio. E aqui, então, eu fecho já caminhando para o raciocínio para você entender como é que o grande conflito entre o bem e o mal, ele se desenrola.
Através do capítulo 6 de Daniel, que é o regional, é o micro, a gente consegue entender como é que a perseguição macro acontecerá na nossa geração, porque eu creio que será na nossa geração. Como é que se dá então? Olha só, a sacada de Satanás, quando da Revolução Francesa, foi separar ciência, religião, materialismo versus sobrenatural, secular versus religiosidade. Separou, segmentou, uma coisa que não tinha separação. Isso fez com que as pessoas deixassem de entender que o grande conflito entre o bem e o mal, ele se desenvolve, se desenrola no meio secular. Volto a dizer que eu estou usando a palavra secular aqui só por questões didáticas, tá? Então, muitas pessoas esquecem que você é um ser integral. Você não tem alma, você é uma alma. É assunto para a gente estudar depois, mas essa separação, essa dicotomia entre coisa de alma espiritual e coisa do meu trabalho, do meu dia a dia, do meu comer, beber, casar e dar-se em casamento, isso aí foi separado da Revolução Francesa e aprofundado para cá. E as pessoas, então, elas pensam muito hoje no sobrenatural, coisas, milagres, tal, manifestação, prodígios, tal, não sei o quê, mundo religioso. E coisas de político que é eleito, de leis, de tal coisas, que é coisa secular, não tem nada a ver com religião. E não, Daniel está mostrando que não existe essa dicotomia, o livro inteiro de Daniel, tá? E de Apocalipse também. E outros livros da Bíblia, gente. O grande conflito, ele se desenrola, sim, no meio político, no meio da nossa vida. Satanás, ele consegue movimentar peças segundo o seu bel prazer. Ele vai movimentando peças, mas o objetivo último dele, logicamente, que é afrontar e rivalizar Deus e perseguir o povo de Deus, através de política. Então, logicamente, que ele vai ter as artimanhas dele, onde ele vai trabalhar com a ganância por poder, por fama, por riqueza, ele vai trabalhar nesse campo, obviamente, por poder, ganância e riqueza, mas vai fazer com que as pessoas se tornem peões dele no jogo de tabuleiro ali, para fazer a vontade dele última, onde ele se esconde. Então veja só, quando a gente vê notícias, por exemplo, assim, o Supremo Tribunal, junto com o governo, autorizou a confiscar dinheiro na conta de pessoas que está parado lá. A gente vê notícia que o governo brasileiro vai lançar o Drex, que é o real digital. O governo brasileiro, ele vai taxar os mais ricos. O governo brasileiro vai fazer com que pessoas que ganham Bolsa Família não joguem o jogo de apostas lá. Até caiu, né, isso aí. Eles estavam com a ideia, veja. Nem tudo avança, tá? Lógico que tem... Os ventos estão sendo segurados por Deus aí. Mas o governo brasileiro... A ideia já surge, né? Então eu faço uma moeda digital, aonde eu tenho um controle total do que você compra e do que você vende. Aí depois vem a ideia de confiscar o dinheiro de quem está lá com o dinheiro parado. Depois, fala-se que pessoas que ganham Bolsa Família não podem apostar em casa de apostas. Volto a dizer, caiu essa lei aí. Eles iam fazer um decreto, mas caiu isso aí. Mas o que eu estou apresentando aqui a você é que as ideias estão aí, as intenções estão aí. E é aí que começa-se a perder liberdade em um grau inimaginável, que é o grau bíblico aí. Nós estamos vivendo em plena ditadura. Plena ditadura. Olha como foi o primeiro turno das eleições aqui em São Paulo. Um concorrente, e aqui eu não estou falando de preferência política, não. Eu estou falando o que aconteceu. Um concorrente que estava se despontando e começou a assustar os outros que já faziam parte, os sátrapas, né? Os sátrapas já ficaram assustados ali, que eles já estavam instituídos, e aí então se recorreu a um juiz que derrubou rede social, que não só dele, mas derrubou uma empresa, uma rede social, e que coincidentemente essa rede social voltou a funcionar agora, hoje, depois que acabou o primeiro turno da eleição. Então, essas coisas, gente, eu não estou aqui nem discutindo de validade das ações ou não. O que eu estou discutindo é esse avanço dos tentáculos do governo
onde se vai tirando liberdade de pessoas. E a gente sabe que profeticamente, no tempo do fim, nós vamos perder todas as liberdades. Você não vai poder nem comprar e nem vender, a não ser que você tenha a marca da besta, o número do seu nome. Então, ou você vai fazer parte do sistema, ou você vai ser marginalizado ao sistema pelo simples fato de você ser cristão, bíblico. E aí o que acontece? Entenda que se desenvolve o micro ali de Daniel capítulo 6, ele lança a luz para o que vai acontecer no tempo do fim. Eu falei para você, por exemplo, que o tema sabedoria é o tema-chave do livro de Daniel. O capítulo 6, que é um espelho do capítulo 3, tanto no capítulo 3 quanto no capítulo 6, aparece uma única vez a palavra sabe. E é interessante que as duas vezes que aparece no capítulo 3 e no capítulo 6, no capítulo 3 é quando Ananias, Misael e Azarias vira para Nabucodonosor e fala: fica sabendo, ó rei, que nós não vamos adorar essa imagem que você estabeleceu aí. Agora, no capítulo 6 é mais profundo até, porque são os sátrapas ali, ó, aqueles que estavam em conluio, e eles falaram: sabe, ó rei, que a lei dos medos e persas é uma lei que não pode se mudar uma vez que fez o decreto. A verdadeira sabedoria, tanto no capítulo 3 quanto no capítulo 6, ela está fraca, ela está praticamente morrendo. E é o que a gente vê nos nossos dias hoje, onde as pessoas estão sendo enganadas por falsos profetas, falsos cristos, que fazem sinais e prodígios que, se possível fora, enganaria até os próprios eleitos, como Jesus avisou. E aí as pessoas, então, vão perdendo a sabedoria divina. Daniel, então, ele vai buscar a sabedoria do céu, ele vai revisitar as escrituras de Jeremias e ele confirma aquilo que ele sabia, só queria confirmar, no capítulo 29 de Jeremias. Ele, então, olha, cumpridos 70 anos, eu vou trazer o meu povo e vou manifestar a minha boa palavra. Ou seja, a promessa cumprida ali de resgate, de libertação. Vós passareis a orar a mim e eu vos ouvirei. O que Daniel estudou e falou assim: olha, o tempo se cumpriu, a libertação chegou. Eu vou orar mais intensamente como de costume aqui, não vou desistir. E é nessa hora que Satanás, que é conhecedor das Escrituras, ele vai fazer porque os homens estavam ambiciosos e gananciosos por poder, enciumados pelo destaque de Daniel administrativamente, ou seja, era uma questão rotineira, materialista ali, não tinha nada a ver com religião, mas Satanás conseguiu usar esse campo em questões governamentais de poder, de ambição. Ele fez com que eles lançassem um decreto para impedir que Daniel orasse, para que a boa palavra de Jeremias capítulo 29 não se cumprisse. Você conseguiu entender aí? Então, o grande conflito ele estava se desenrolando. O objetivo último de Satanás era proibir com que todo o povo de Israel, que era em Babilônia, ou sob o domínio ali do território dos caldeus, todo o povo judeu, ninguém deveria orar. Porque Jeremias capítulo 29, verso 10 e 11 diz: olha, vai se cumprir a minha boa palavra, vocês vão orar, eu vou ouvir vocês e eu vou libertar vocês e vou trazer de volta para Canaã. Percebe como que aconteceu então? Tinha uma questão religiosa importantíssima, só que o conflito se deu no campo político. Qual é a luz então para a gente entender do que vai acontecer no futuro? Apocalipse diz de maneira clara, duas vezes, Apocalipse capítulo 12, verso 17 e Apocalipse 14, verso 12, fala de maneira bem clara que a persistência dos santos no tempo do fim são aqueles que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Logo, o campo de batalha, então, portanto, é esse. Se alguém adora a besta, a sua imagem, receberá a marca da besta na testa ou na mão. Mas
mas aqueles que adoram a Deus serão selados para salvação. Ok, então no tempo do fim o trigo e o joio serão separados, onde as pessoas vão seguir a besta, o anticristo, tá? A besta lá no Apocalipse é o anticristo, é a mesma entidade, o mesmo poder, que não é Satanás, tá? Não confunda anticristo com Satanás. É um poder que, por causa de ambição, esse poder acaba sendo moldado, influenciado e guiado por Satanás. Então, no tempo do fim, da mesma maneira que Daniel capítulo 6, apesar de você estar fazendo uma leitura econômica, política, no fundo, é um ataque religioso para te afastar de Deus. Da mesma maneira que esses governadores, eles se utilizaram de um conluio, talvez ali uma revolta política no império que estava nascendo ali, então trabalhou com o medo do administrador para fazer uma lei que impedia a pessoa de ter a verdadeira adoração, para que impedisse o cumprimento de Jeremias capítulo 29. Vê aonde que chega. Olha como que Satanás ele se esconde e ele vai trabalhando algo que é do campo espiritual no mundo material. Então, o decreto dominical, gente, quando acontecer, entenda que não vai ser um decreto de viés religioso. Quando o decreto dominical acontecer, ele vai vir com vários outros argumentos, mas não do religioso. Ele vai falar de argumento ecológico, que é para preservar o planeta Terra, ele vai falar de saúde mental da sociedade, porque está todo mundo estressado, cansado, está todo mundo trabalhando, a inflação está corroendo o poder de consumo norte-americano. Lembra que começa lá nos Estados Unidos, tá? Então a inflação galopante que tem lá nos Estados Unidos está corroendo o poder de compra do americano. Ele está fazendo 4 jornadas de trabalho para conseguir manter as contas de casa, e aí vai causar esse burnout nacional aí, onde as pessoas vão clamar por um dia de descanso, elas vão pressionar os governantes falando assim: eu não aguento mais, a gente está trabalhando que nem maluco aqui, não consegue pagar as contas. E aí o governante, sensível à situação tal, pumba, faz um dia de descanso nacional. Então, só que, apesar de ter todo esse argumento de trabalho, de ecologia, de família, social tal, no fundo é o quê? Fazer com que as pessoas transgridam a lei de Deus, a ordenança divina, e aí caiu a grande Babilônia. Então, cuidado para você ficar separando parte religiosa e parte política, econômica, tal. Satanás ele trabalha escondido atrás desses discursos aí, para fazer com que as pessoas se afastem e até confrontem a lei de Deus. Não ataca só na questão do sábado versus domingo, não. Profeticamente, é sábado versus domingo lá no finalzinho, mas essa confrontação que ele está fazendo vem desde a Revolução Francesa. Ele foi desacreditando a Bíblia, uma vez que a Bíblia passou a ser traduzida e acessível a todas as pessoas, ele teve que mudar o ataque dele. Então ele veio com filosofia feminista, ideologia de gênero, evolucionismo, ele veio com ateísmo, com espiritismo, ele veio com um monte de coisa para esquartejar a Bíblia. E ele esquartejou a palavra da cabeça das pessoas. E aí, hoje tem um monte de gente mais ligada ao ocultismo do que a Bíblia de fato. Vai culminar no final da história numa confrontação direta, assim como lá no Éden era a árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida, lá no final vai ser sábado, lei de Deus, Êxodo capítulo 20, versos 8 a 11, versus qualquer outro dia, a confrontação vai ser 2 itens lá, vai se simplificar. E volto a dizer que isso vai ocorrer não no campo religioso, como as pessoas veem, mas no campo político material. Vai ser uma discussão através de sindicatos aí lutando para o descanso laboral, questões sociais, como eu disse, psicológica, familiar, moral. Logicamente que os religiosos vão observar isso aí, vão se agradar dessa história e vão influenciar também para que os políticos pressionados façam
a lei, como Dario foi pressionado e enganado a fazer a lei. Ah, o Dario é inocente? Não. O Dario não foi inocente, só que quando caiu a ficha dele, aí ele ficou preocupado do que ele fez. E aí foi tarde demais. No final, o que acontece? Dario cai a ficha dele, ele faz um jejum porque ele viu que ele fez ali uma coisa muito errada, e ele então pune aqueles que fizeram esse conluio com essa intenção. Lá em Apocalipse, no capítulo 18, vai acontecer exatamente a mesma coisa. O julgamento de Deus, não é Deus que vai destruir, viu? Esse povo aí. Eles mesmos irão se destruir. 18 não. Apocalipse, capítulo 17. Final do capítulo 17, que é o verso 16 aqui em diante. Ele fala assim, ó: os 10 chifres que viste e a besta, esses odiarão a meretriz e a farão devastada e despojada, e lhe comerão as carnes e a consumirão no fogo, porque em seu coração incutiu Deus que realizem o seu pensamento, o executem a uma e deem à besta o reino que possuem, até que se cumpram as palavras de Deus. A mulher que viste é a grande cidade que domina sobre os reis da terra. Então veja que no tempo do fim lá, da mesma maneira que os leões que foram preparados para triturar Daniel, Deus segura os leões, livra Daniel, e aí coloca-se esse instrumento de destruição, vai destruir os próprios que pensaram na destruição. Cuidado, não caia na armadilha que a igreja será arrebatada antes da tribulação. Lembre-se que Daniel foi jogado na cova dos leões, mas foi protegido por Deus. Então a igreja não será arrebatada no tempo do fim. Você não vai sair da tribulação. Nós teremos aflições, mas tenha de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, nós passaremos pela tribulação, Deus nos protegerá, vai ter angústia, tempo de angústia, perseguição, vai ser terrível, mas Deus vai nos proteger, e todo esse sistema persecutório introduzido ali pela besta, pelo falso profeta, eles mesmos no final vão se atacar e eles mesmos vão se destruir um com o outro. E Deus então coloca eles em confusão, se destroem, e Deus é santo, justo e bom. Veja, Deus é tão maravilhoso, Deus é tão amor, que a própria maldade ela vem como castigo, mas a maldade que foi originária dos seres maus. Lógico, Deus controla todas as coisas. Indiretamente, sim, há um castigo divino, mas o próprio castigo são eles que produzem e eles que caem na armadilha que eles mesmos constroem, mostrando que Deus é santo, justo, bom e perfeito nas obras dele. Deus é um soberano e ele não se estremece, ele tem controle de todas as coisas, ele anda no ritmo dele, no tempo dele, no passo dele, ele não precisa nem retardar e nem acelerar, porque ele conhece tudo, ele é o alfa e o ômega, nada desestabiliza ele, ao contrário, toda essa Babilônia será desestabilizada, colocada em confusão, ela mesma, e ela se auto-implodirá, e Deus então volta para resgatar seu povo. E é isto aí. O apelo que eu faço a você é: quanto mais o fim se aproxima, Hebreus capítulo 10, verso 25. Não deixai-vos de congregar, como é costume de alguns. Antes, exortai-vos uns aos outros, quanto mais vedes que o dia se aproxima. Então eu vejo uma geração que diz que não precisa ir para a igreja, que não tal, não sei o quê. É justamente o oposto. É a necessidade da congregação, a necessidade de vivermos entre irmãos, exortando, animando, motivando um ao outro, algumas vezes puxando a orelha quando o irmão está em erro, mas motivar, fortalecer as pessoas uns aos outros com muita oração, porque nós já estamos vivendo em tempo de tribulação, viu? Tribulação, ela vem se intensificando cada vez mais e o cerco está se apertando cada vez mais. Deus abençoe e Deus guarde vocês, gente. Tenha uma boa noite de descanso aí.